A paz do Senhor Jesus a todos do canal Blinde o Coração e receba a vida. Deus vos abençoe neste dia. Deus visite a mim e a você, a sua família. Deus visite os que estão enfermos nos hospitais, nos nosocômios, em suas residências. Deus vos fortifique os joelhos fracos. Deus abençoe ao Brasil de norte a sul, de leste a oeste, as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Deus abençoe todas as nações. Que Deus abençoe a você que se encontra no leito de hospital, até mesmo no hospital, fazendo aí um tratamento numa enfermaria ou numa UTI, usando máquinas, equipamentos para que te mantenha e sustenta a vida. Que o Senhor Jesus sopre o sopro de vida e que haja vida na sua vida. Que Jesus visite você que se encontra enfermo, em casa, triste, desanimado. Jesus te fortalece e entre aí na sua casa. Que o Senhor Jesus visite os órfãos, as viúvas, os viúvos e os peregrinos. Glória a Deus. 4 dias que eu não entro aqui na rede social, no canal. Fiquei enferma, muito gripada. Hoje passei a noite acordada. Esses dias tenho buscado mais em Deus, porque a vontade de desistir foi muito grande, de largar, de abandonar o canal, as redes sociais, pelas coisas que a gente vê e se entristece o coração. Porém, o Senhor disse: mais um pouquinho, minha serva. Siga adiante, eu sou contigo, então estou aqui para falar uma palavra do Senhor para você, para o seu coração e para o meu coração. Nesses 4 dias, refletindo, o Senhor falando ao meu coração acerca dessa palavra. Senhor, palavra tão pesada, porém é necessário. Eu fiquei pensando qual o título que eu vou dar para essa mensagem. E o Senhor me deu um título. E eu creio que é o agir e o trabalhar do Senhor Jesus em nossas vidas que trouxe à luz esse tema. Muitos cristãos estão ficando pelo meio do caminho, estão abandonando a carreira, deixando sua fé, pelas decepções, dentro dos seus ministérios, da sua igreja, pessoas fiéis a Deus, pessoas que outrora trabalharam muito no ID e largaram aí pelo caminho por decepções. E o Senhor, Ele diz para você: não desanime, erga sua cabeça, continue, persevere, que a recompensa final, quem dou sou eu. É Deus que nos dá a recompensa. Então nós vamos abordar muitos assuntos hoje acerca disso, das pessoas que estão deixando o caminho, as pessoas que estão se tornando desertores por causa de outros,
porque olha o caráter, olha o que o outro está fazendo. Aí há os que digam, mas não está na igreja para olhar para o homem. Mas vamos ver o que o Senhor Jesus fala? Vamos nos atentar para o que Jesus fala. Eu não vou trazer coisa de achismo, de mim mesmo, não. Eu vou trazer aquilo que está na Bíblia. Vou ler para você. Aqui no canal, o nosso canal, ele é composto de pessoas que são leigas, pessoas que não sabem ler, pessoas que são analfabeta funcional, até mesmo juízes, advogados, tem pastores, tem missionários no canal. Porém, eu quero que você entenda que eu sempre peço a Deus, Senhor, que eu possa levar a Tua palavra de forma simples, para que as pessoas mais simples possam compreender. Não estou trazendo algo de mim, estou trazendo do Senhor Jesus. Muitas pessoas que não conseguiram fazer um estudo sequer, não conseguiram entrar num colégio simples, um colegial simples, e tem vontade, desejo de conhecer a Jesus. E é esse Jesus que eu quero te apresentar. É esse Jesus que eu quero que você veja como ele é simples. E ele andou com simplicidade no meio do povo mais simples possível. E todos o amavam, todos o procuravam. Eles tinham carisma por Jesus. Então é esse Jesus que eu quero te apresentar. Não estou querendo ser melhor que ninguém. Eu sou a menor da casa do meu pai. Porém, quero deixar essa palavra. Talvez fique um pouco extenso, mas eu peço perdão às irmãs, mas ouçam até o final. Aí então você reflita, você pense se verdadeiramente é isso. Eu tenho amigas que me ligam no particular. Falar, não, continue. Eu estou compreendendo, eu estou entendendo, eu estou aprendendo muito com a senhora. Então, assim, sou simples também. Eu sou a menor da casa do meu pai. Essa mensagem não é para A, não é para B. A mensagem é para o povo de Deus. Que eles possam refletir. Existem teologias e teologias, e o povo está se perdendo no meio de tantos ensinamentos, divisões de homens. E, no entanto, Jesus já orientou seus discípulos, seus mensageiros, aqui na palavra. Glória a Deus. Aleluia. No Sermão da Montanha, Jesus fala da necessidade do cristão ter o discernimento de espírito para reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. E eu vou ler aqui na minha Bíblia, e eu li em outras Bíblias também. No final vou deixar referência bibliográfica para você ver que não é da minha cabeça. É coisas que já tem na Bíblia simples. Precisa apenas que você leia, que você medite, que você estude, que você ouça. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Na minha Bíblia judaica completa, ela diz assim, Mateus capítulo 7, versículo do 15 ao 20.
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos, são ávidos. Vocês o reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês os reconhecerão pelo fruto. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afaste-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Viu? O Senhor falando aí acerca da produção de bons frutos. Esses são os frutos do Espírito Santo, que quando nós levamos o evangelho puro, verdadeiro para as pessoas, elas creem, elas ouvem, elas colocam na mente e elas são libertas através da palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que atentar para essas coisas. Jesus, ele prevê o aparecimento de falsos cristãos, de falsos cristos, de falsos profetas e de falsos mestres, que realizarão sinais e produzirão profecias para enganar, se possível, os eleitos. Jeremias, no Antigo Testamento, o profeta, também fala acerca dos falsos profetas, que profetizaram mentiras em nome de Deus. As epístolas de Gálatas tratam dos falsos mestres, professores, que corrompem o verdadeiro evangelho. O evangelho são as boas novas, que eu falo sempre aqui no canal. Está aí na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas são as boas novas, são o evangelho. Eles corrompem em benefício próprio por serem gananciosos e querem ser espertos, se acham muito espertos com aqueles que não conhecem as Escrituras.
com aqueles que ainda estão nas trevas, sem luz, que não conheceram Jesus. Eles acreditam porque o coração deles estão machucados, estão feridos, magoados. E tudo que você falar, ele acredita. As epístolas de Gálatas destacam a importância de se manter firme na verdade do Evangelho. A Bíblia, ela relata também acerca do profeta velho e do profeta novo. Não se refere à idade cronológica. Não se refere à idade cronológica, mas sim ao caráter e à atitude do profeta em relação à palavra de Deus. A conduta. O profeta velho pode ser alguém com experiência e conhecimento, mas se tornou desobediente ao Evangelho. As suas atitudes são marcadas pela acomodação, são marcadas pela rigidez e a falta de sensibilidade à voz de Deus. Os pecados já estão engessados no profeta velho, pela sua arrogância. Deus pode até mesmo usar de sua experiência para justificar seus erros. Ou melhor, ele de ser tão arrogante, ele acha que Deus está usando ele, da sua experiência, para poder estar aí justificando seus erros. Com isso, desviam as pessoas do caminho certo, por causa da sua arrogância. Em 1 Reis, no capítulo 13, deixa bem claro isso, acerca do profeta velho e do profeta novo. O profeta velho, que apesar de sua posição, agiu com desonestidade e desobediência. O profeta novo, ele busca conhecimento, ele busca Deus com fé, ele busca o crescimento espiritual, porém, ele é imaturo. Ele tem muita facilidade em desobedecer à instrução de Deus. No caso do profeta novo ali, de 1 Reis, no capítulo 13, ele desobedeceu a Deus. Ele aceitou a hospitalidade do profeta velho. Qual foi a consequência disso? O erro. Qual foi o erro? Que o levou à morte, por ter desonrado o nome de Deus. Acerca da mensagem que ele havia sido enviado para proclamar. Jesus, ele nos alerta que surgirão falsos professores, pregadores e profetas entre o povo cristão, por terem se tornado apóstata. O que é um apóstata? Eu coloquei bem aqui uma observaçãozinha. Ato de abandonar o posto
ato de abandonar o compromisso, a fé e a missão. Ele trai a Deus. Ele é apostata da fé, da santidade e dos princípios bíblicos, aceitando novas revelações que conflituam com a palavra de Deus. Homem, pregai o evangelho de Jesus. E o apóstata, ele proclama um evangelho misto. Estes homens apóstatas, eles estão ocupando a liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais estão enganando a si próprio e a muitos dentro das igrejas, praticando ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo e até mesmo satanismo. Tem se multiplicado a iniquidade, a imoralidade, o desrespeito, a rebeldia contra Deus. Dentro do meio cristão, ocorre o abandono dos princípios morais cristãos, ocorrendo perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, drogas, músicas ímpias, cristãos vendendo bebidas, participando de mesas que o Senhor diz para se afastar, trazem para dentro da igreja o sincretismo nos cultos, com reinterpretação dos elementos antibíblicos. Desviando as pessoas do caminho certo, do caminho correto. Mas é preciso que essas coisas ocorram para que Cristo volte. Porém, o que for pedra de tropeço, para que o outro venha pecar, será julgado e dará conta da alma que se perdeu. Vai dar conta ali no juízo final. Vai dar conta por cada alma que se perdeu. Lá em Jeremias 23 diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos meus pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Diz Deus. Deus falando com o profeta Jeremias. E aqui eu fiz um apanhado. Muitas pessoas não sabem o que é revelação. O que é uma profecia? Revelação se refere ao ato de Deus comunicar verdades e propósitos que antes eram desconhecidos ou ocultos
aos seres humanos. Deus se manifesta através de eventos históricos, sonhos, visões ou de maneira suprema em Jesus Cristo. Existem dois tipos de revelações. A revelação geral, que Deus se manifesta através da sua criação, da natureza, da consciência humana e da história. E aquela revelação especial. Deus se revela de forma direta e específica, de meios sobrenaturais, como milagres, sonhos, e através da Bíblia. As boas novas revela Jesus como Filho de Deus e o Espírito Santo como nosso auxiliador, nosso consolador. Jesus nos reconciliou com Deus ali na cruz do Calvário. Nele não havia pecado nenhum. E quando ele nos reconciliou com Deus, nos deu o direito de sermos salvos. Ele trouxe a fé, a esperança, o amor para mim, para você. Nos dias atuais, nós temos observado o cumprimento das profecias deixadas na Bíblia pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos. De fatos que irão acontecer antes da vinda de Jesus para buscar a sua noiva. Fatos esses que já estão acontecendo. Então devemos vigiar, orar, nos santificar, estudar as Escrituras. Aleluia! Jesus diz, aí eu vou fazer a leitura aqui de João, são palavras de Jesus, não são minhas palavras. Eu sou o bom pastor. O bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. O trabalhador contratado, por não ser o pastor e as ovelhas não lhe pertencerem, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. O trabalhador contratado se comporta dessa forma, por ser contratado. Portanto, para ele, não importa o que acontece contra as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço o que é meu. E o que é meu me conhece, como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. E abro mão da minha vida a favor das ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são desse recinto. Preciso trazê-las, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso meu Pai me ama, porque abro mão da minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Em vez disso,
eu abro mão dela por minha espontânea vontade. Tenho o poder de abrir mão dela e de retomá-la. Isto é o que o meu Pai me ordena fazer. Amém? Isso é o que Jesus diz. Para mim, para você, para termos o discernimento de espírito. Jesus é o bom pastor. É o Espírito Santo que nos capacita a discernir a verdade e distinguir a voz de estranhos. João capítulo 10, versículo 27. João, o discípulo amado, o apóstolo amado de Jesus, que ouvia, escutava as batidas do coração de Jesus. Quando nós buscamos o discernimento de espíritos, aqui o espírito é com E minúsculo. Os crentes podem ser guiados pelo Espírito Santo, E maiúsculo, para discernir a verdade e evitar o engano e edificar a igreja de Cristo. Então devemos pedir a Jesus, através do Espírito Santo, para que Deus nos conceda o discernimento de espírito. Quando você tem esse discernimento de espírito, você conhece quem fala a verdade, quem anda na verdade, não precisa ninguém te mostrar. E hoje as igrejas estão cheias de falsos profetas, de falsas profecias e revelações, afastando o povo da casa de Deus. E o Senhor diz aqui, em sua palavra, que Ele vai cobrar de mim e de você, se assim estivermos agindo, cada alma que se perdeu pelo meio da estrada. Por esse motivo, eu fiquei a refletir. 4 dias e 4 noites, o Senhor falando comigo acerca disso, para que eu trouxesse aqui para você, para a igreja do Senhor. Abra os olhos, mude de caminho. Se sua igreja está assim, se seu ministério está assim, mude de caminho, busque o Espírito Santo, leve a igreja a buscar o Espírito Santo, com louvores, com adoração, com a leitura da verdadeira palavra do Evangelho, das boas novas, para que o povo venha conhecer a palavra de Deus e firmar os passos dentro da igreja. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Pai,
Que essa palavra tenha sido uma semente plantada no coração daquele que tem o teu temor e o teu amor. E que essa palavra venha produzir frutos em nome de Jesus. Amém? Aqui vou deixar referência bibliográfica para que você possa estar contemplando, meditando. Eu tirei da Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern, da Bíblia Thompson Almeida Contemporânea, da Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida, e da Enciclopédia Bíblica Orlando Bayer. E busquei também na inteligência artificial. Então são coisas que nós não vamos trabalhar no achismo, nós vamos trabalhar na verdade. Falando a palavra de Deus, não precisa inventar nada. Está tudo aqui, de forma simples. Não deixe que o povo de Jesus se perca, para que você não seja, naquele dia, quando Jesus falar, venha, bendito do meu Pai, você possa estar preparado para receber a sua coroa. Porque a nossa coroa, ela nos será dada das mãos do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e um feliz domingo a todos.